Minha cordial saudação a todos os que fazem parte da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela. Hoje nós vamos reservar um breve momento para conversar, não é, com uma educadora social da nossa prefeitura, a educadora Marcela Spinelli. Eu queria convidar a Marcela. Marcela, se aproxime aqui, vamos conversar rapidamente, amiga. Oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Marcela, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite. Eu sou Marcela Spinelli, sou formada em História, sou educadora social da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Recife e atualmente estou na supervisão do SES. O SES eu vou explicar para vocês mais na frente o que é, mas é o Serviço Especializado em Abordagem Social, que atende a população de rua no território. Então, eu sou supervisora de 2 equipes desse serviço. Ah, que coisa boa, Marcela. Marcela, hoje nós estamos aqui com essa conversa que nós gostaríamos de conhecer um pouco sobre a questão, a situação dos moradores de rua, pessoas que vivem em situação de rua na cidade do Recife e mais especificamente no bairro de Casa Amarela. Você, num primeiro momento, poderia nos falar como é que é essa situação, essa realidade dura, não é, de pessoas que ainda moram na rua na nossa cidade? Um pouquinho, dá um panorama Sim, para a gente. sim, eu trouxe a definição técnica do que é a população em situação de rua, que eu acho importante a gente começar por isso. Essa definição é da Política Nacional para a População em Situação de Rua. E aí ela fala o seguinte, que é um grupo populacional heterogêneo que utiliza a rua como espaço de sobrevivência ou de moradia. E aí a rua a gente entende praça, avenida, entroncamento, estação de ônibus, estação de trem, embaixo das marquises. E essa utilização desse espaço por essa população é feita de forma transitória ou permanente. E aí a gente também considera a população de rua aquelas pessoas que estão nos acolhimentos institucionais, que são as pessoas que estão já abrigadas, que saíram da rua, estão nos abrigos institucionais, mas como o abrigo é uma coisa provisória, elas também são consideradas população em situação de rua. E aí a gente tem um levantamento, que é o levantamento do nosso serviço, que fala dos principais motivos pelos quais essas pessoas se encontram nessa situação. O motivo número 1 é o uso de drogas, o uso abusivo de álcool e outras drogas. Grande parte do público que a gente atende está em situação de rua especificamente por esse motivo. E aí a gente também tem um segundo motivo, que é o conflito familiar, que na maioria das vezes é decorrente desse uso abusivo de droga. Então, boa parte dessa população tem os vínculos familiares fragilizados ou rompidos, e aí nem consegue retornar mais para o seio dessa família, porque o vínculo já está bem fragilizado, ou então não existe mais. Além desses, temos outros motivos, como falta de moradia, desemprego, violência na comunidade, muitas vezes devido à ameaça, violência sexual, e também temos a migração, que são pessoas que saíram de uma cidade e foram para outra em busca de melhores condições de vida, de trabalho, e acabaram ficando em situação de rua. A gente tem um percentual de imigrantes que estão aqui na cidade do Recife. É um percentual menor, mas temos pessoas que vieram de outros estados para cá em busca de trabalho, de oportunidade, que não conseguiram, ou conseguiram um trabalho que foi provisório, que terminou, e aí não tiveram mais como se sustentar e se encontram em situação de rua. Aí eu acho importante a gente falar que houve um censo sobre a população em situação de rua, que foi feito em 2019. Foi feito pelo nosso serviço, através da Prefeitura do Recife. Esse censo provavelmente vai acontecer todo ano. Esse ano, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer o censo. Mas fizemos, se eu não me engano, foi em agosto de 2019. Que aí nós fomos para o território, isso foi feito durante a noite, e fizemos a contagem da população em situação de rua na cidade do Recife. E aí temos um número de 1.600 pessoas em situação de rua, incluindo Na cidade do Recife toda. na cidade do Recife. Isso em 2019. 1.600 pessoas em situação de rua, incluindo as pessoas que estão nos abrigos da rede municipal. A gente acredita que, por conta da pandemia, a situação de desemprego se agravou e que atualmente a gente tem um número maior, principalmente de pessoas que estão utilizando a rua como espaço de sobrevivência para se virar, fazendo trabalhos informais, prática de mendicância. Não vamos fazer censo esse ano por conta do contexto, mas a gente acredita que houve um aumento, sim. E aí é importante falar também que a maior concentração da população em situação de rua no Recife é no centro da cidade. Recife é dividida em 6 regiões político-administrativas, que a gente chama de RPA, que vai da RPA 1 até a RPA 6.
E a RPA1, que é o centro da cidade, São José, Santo Amaro, Cabanga, Boa Vista, é onde a gente tem a maior concentração de população em situação de rua. Certo. Desculpe. E não, sobre Casa Amarela, você tem uma noção sobre Casa Amarela, como é mais ou menos essa quantidade? Vê só, aqui eu não tenho o quantitativo de Casa Amarela, mas quando a gente fez o censo, a gente fez de forma distribuída. Eu posso até pedir a gestão e ver o quantitativo específico de Casa Amarela. Mas, sem assim, Casa Amarela faz parte da RPA 3, que é a RPA que eu trabalho, né, da qual eu sou supervisora. A RPA 3 tem a terceira maior população em situação de rua de Recife. Primeiro vem a RPA 1, com a maior concentração de população de rua, que é o centro da cidade. Em segundo lugar, temos a maior concentração na RPA 6, que é Boa Viagem, Pina, Ibura, Jordão. E em terceiro lugar, temos a maior concentração na RPA 3, que Casa Amarela faz parte da RPA 3. Casa Amarela, Casa Forte, Vasco da Gama, Espinheiro, Nova Descoberta, todos esses bairros fazem parte da RPA 3. Inclusive, a RPA 3 é a maior RPA do Recife, né? Ela tem 29 bairros. É uma RPA muito grande. Aí eu vou entrar um pouquinho no que é o nosso serviço. Eu faço parte do SEAS, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social. E aí o SEAS é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Recife, e é um serviço que trabalha de forma programada e contínua e atua diretamente no território. Nós identificamos as violações de direitos diretamente no território. Identificamos situação de rua, situação de trabalho informal, trabalho infantil, exploração sexual, dentre outras violações. Cada RPA da cidade tem uma equipe do SEAS. Eu já falei para vocês que Recife é dividida em 6 regiões políticas administrativas, então em cada RPA nós temos uma equipe do SEAS atuando. Então, durante a semana, de segunda a sexta-feira, durante o dia, em cada região tem uma equipe atuando. Além disso, nós temos 2 equipes noturnas, que a gente chama de SEAS noturno, que são equipes que trabalham de domingo a domingo durante a noite. E aí eles também atendem toda a cidade durante a noite. Então, temos cobertura de dia, de noite, também tem nos finais de semana. E recentemente foi criada uma equipe do SEAS específica para o atendimento de crianças e adolescentes, em situação de rua ou situação de vulnerabilidade. O SEAS, ele é lotado no Centro Pop. Todas as equipes do SEAS são lotadas no Centro Pop. O Centro Pop é um centro de referência para a população em situação de rua. Em Recife, nós temos 2 centros POPs. Temos o Centro Pop Neuza Gomes, que é onde eu sou lotada, que fica no bairro da Madalena, que atende uma parte da cidade. E temos o Centro Pop Glória, que fica em Santo Amaro, que atende uma outra parte da cidade. São centros de apoio para a população em situação de rua, que funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 17 horas. Esse centro, Marcela, ele apoia em que sentido, por exemplo? Ele oferece uma refeição, um acolhimento? Isso. Como é? Isso, é um espaço para banho, para higiene pessoal, para alimentação, um espaço para dormida, mas dormida só enquanto o centro está aberto, porque ele não é noturno. Ele funciona de 8 da manhã até as 17 horas, então é um espaço para repouso durante o dia, e também temos uma equipe técnica. E aí as pessoas que frequentam esse centro têm um acompanhamento dessa equipe técnica, então são encaminhados para tirar documentação, para questões de saúde, benefício, Bolsa Família, e também são encaminhados para o acolhimento institucional, que aí existe uma rede de acolhimento institucional no Recife. Se eu não me engano, atualmente Recife tem 12 unidades de acolhimento institucional. E tanto o SEAS, que é a equipe que atua no território, como o Centro Pop, que é o espaço físico, podem encaminhar a população em situação de rua para esses acolhimentos, para esses abrigos. Ô, Marcela, eu queria agora, no segundo momento, uma orientação, uma ajuda sua. Eu falei com você pelo telefone e você sabe que nós vamos, como igreja, dar uma pequena ajuda, obviamente, não resolve assim, poderia ser mais, mas dando refeições para as pessoas que vivem na rua, aqui nas imediações em Casa Amarela. E uma preocupação nossa era como se aproximar dessas pessoas, como tratá-las. O modo, não sei se o termo é abordagem, não sei o que é o termo técnico. Abordagem, tá. Então, como seria a maneira mais adequada da abordagem? Nós precisamos, assim dessa orientação. O que é que você nos diria?
Certo, a gente tem, sim, algumas orientações para passar sobre a abordagem, sobretudo porque vocês vão fazer a distribuição de alimentação de noite, não é isso? Veja, mudou um pouco. Vai ser o café da manhã. Mas se você quiser, você fale a situação manhã e noite, que já a gente já aprende um pouquinho. Certo, certo. Eu sou supervisora do dia, mas aí eu conversei com o supervisor da noite para também pedir algumas orientações para ele, para passar para vocês. Porque, às vezes, no mesmo território, a dinâmica do dia é diferente da dinâmica da noite. Mas aí é o seguinte, a gente, sempre que a gente vai iniciar a abordagem, quando é um lugar desconhecido, que a gente não conhece o grupo, não conhece o usuário que a gente chama é o usuário do serviço. A gente usa esse termo, usuário da assistência social. Quando a gente não conhece o usuário, não conhece o grupo, não conhece o local, geralmente a gente vai antes, muitas vezes de carro, que é até mais seguro, observamos e aí a gente vê se tem condições de fazer aquela abordagem, se é seguro, e se sim, se a equipe se sentir segura, se o espaço oferecer essa confiança, a gente faz a abordagem. De dia é mais tranquilo. De noite, às vezes, fica um pouco complicado, porque a gente tem um uso intenso de droga, o tráfico também aumenta, a exploração sexual também aumenta, apesar que de dia a gente também consegue identificar isso, dependendo do local e da circunstância. Mas de noite isso é mais evidente, né? Mas então, assim, observar o espaço. Se achar que está tranquilo, a gente chega logo se apresentando. Muitas vezes a gente usa o colete. Mas, assim, às vezes a gente prefere não usar o colete para não ficar muito em evidência. Então, assim, se apresentando e perguntando se a gente pode se aproximar. E aí, se for tranquilo, a gente inicia a abordagem, diz por que a gente está lá, o que é que a gente está fazendo, qual é o nosso objetivo. E, na maioria das vezes, eles são receptivos. Eu chamo a atenção para locais que tenham, que vocês cheguem e identifiquem o uso de drogas ou tráfico, porque muitas vezes a gente chega e só consegue identificar quando a gente já está na frente da pessoa, ou já está na frente do grupo e não tem mais como voltar. Mas, assim, todas as vezes que aconteceu isso comigo, a minha experiência é que a gente chegou, estava rolando um tráfico, estava rolando um uso, eles escondem, eles guardam, e aí a gente se apresenta, pergunta se pode se aproximar, e na maioria das vezes eles são receptivos. Eles dizem, não, tudo bem, tranquilo, pode chegar, pode conversar, e aí a gente inicia a abordagem. E aí, assim, durante o dia, uma coisa importante também é identificar os horários, né? Porque, por exemplo, de noite, tem horários que naquele ponto o grupo já está dormindo, ou a pessoa já está dormindo, então é melhor vir mais cedo. De manhã também temos que ver o horário, porque tem pessoas, tem usuários que passam a noite acordados, ou fazendo uso de droga, ou se protegendo, guardando seus pertences, e de manhã está dormindo. Então, a gente tem que ter essa percepção. Se a gente vai num lugar tal, o usuário está dormindo, o ideal é voltar num outro momento. Então, melhor, eu chego de manhã para entregar o café da manhã. A pessoa está dormindo, melhor deixar. Pode até deixar o café ali, sim, mas não acorda. Pode deixar. Pronto, uma coisa que... Exatamente. Uma coisa que é uma orientação que eu passo é não acordar. A gente nunca acorda, só se for uma coisa muito extrema, assim. Uma pessoa que a gente já conhece, que a gente já acompanha e que a gente marcou de levar ela para algum lugar, ou marcou de entregar algum encaminhamento, alguma documentação, aí a gente acorda com muita cautela. Mas quando a gente não conhece, a gente não acorda. Mas aí vocês podem deixar a alimentação do lado, sem problemas. Certo. E uma coisa que eu chamo a atenção também é pessoas com transtorno mental. Casas amarelas, provavelmente vocês vão encontrar. Geralmente eles ficam mais isolados, eles não ficam em grupo, eles ficam mais reclusos. Mas temos, sim, usuários com transtorno mental e muitas vezes eles não dialogam conosco. E aí você se aproxima, se apresenta, pergunta o nome dele, muitas vezes ele nem fala nada. A gente deixa a refeição e vai embora. Pois não. Então, seria o seguinte, se eu entendi bem, me corrija caso eu cometa algum erro. Certo. Primeiramente, se aproximar vendo a redondeza, o ambiente, não é? Se está seguro, Se está seguro ou não. No segundo momento, quando se aproximar, se identificar, dizer de onde vem, quem representa e o que é que vai fazer lá, não é isso? Isso, exato. E deixar uma reflexão. E no terceiro momento, caso esteja dormindo a pessoa, deixa lá, o ideal é não acordar e vai para outro ponto. É mais ou menos isso, Marcelo? Exato, é isso mesmo. E uma orientação que eu passo também, a gente sempre atua em dupla. A gente só vai sozinho para o território se for um grupo, um usuário que a gente já conheça, que já vem acompanhando, que já tem um vínculo. Quando é alguém novo, alguém que a gente não conhece, a gente sempre vai em dupla, nunca sozinho, por uma questão de segurança mesmo. Pronto, Marcelo. Olha, foi ótimo conversar com você, viu?
Você explicou de maneira muito didática, muito objetiva, muito inteligente. Nós agradecemos a sua valiosa colaboração. Esperamos poder contar novamente para a gente aprofundar mais isso aí. Nossa igreja ela quer aprender mais sobre essa realidade para poder fazer uma intervenção assim mais substancial. Digamos que esse é o começo. Quem sabe a gente pode colaborar mais com a prefeitura, né? Unir as forças para ajudar a nossa cidade, viu? Certo. Eu só queria fazer uma última observação sobre Casa Amarela, que eu acho que passou batido. As características dessa população em Casa Amarela. É uma população bem heterogênea, vocês vão encontrar vários tipos de situações. E como eu disse, vai ter transtorno mental, vai ter provavelmente trabalho infantil, vai ter prática de medicância, vai ter uso e, dependendo do horário, tráfico de drogas, vai ter o trabalho informal, quem está no sinal se virando, vendendo coisa, vendendo uma água, e vai ter aquela pessoa que está em situação de rua, lá no cantinho dela. É bem múltipla. Então, eu posso chegar, quando eu ver a cama lá da pessoa, debaixo da marquise, assim, sem ninguém, a pessoa está no sinal vendendo. Provavelmente, exatamente. Isso vai acontecer. Você pode chegar alguém lá e estar usando droga naquele momento, não é isso? Pode acontecer também, discretamente. Pode sim. Alguém com transtorno mental que não vai lhe responder, vai ficar ali totalmente recolhido. Então, é uma coisa, como você falou, é múltipla, né? Isso. Polifônica, digamos assim, não é isso? Vários tipos de situações. Vários tipos. Tá bom, Marcelo. Então, mais uma vez, felicidade na sua vida, viu? Que a sua vida possa ser uma vida assim, uma vida feliz e que você continue a nos ajudar na nossa cidade aí, com trabalho e uma tarefa tão nobre, viu? Que Deus abençoe você e sua família e muito obrigado, viu, filha? Eu agradeço demais o convite, agradeço a oportunidade de poder falar aqui sobre essa população que muitas vezes é invisibilizada, sobre o nosso trabalho, que algumas vezes também não é reconhecido. Então, agradeço muito o espaço, agradeço muito a importância que vocês deram a isso. E eu saliento também que essa parceria entre sociedade civil e serviço público é sempre importante. Quando a gente consegue fazer essa parceria, firmar esse convênio, vamos dizer assim, de forma informal ou formalmente, a gente sempre consegue resultados positivos. Então, agradeço demais, agradeço ao senhor, agradeço a Edneide, boa sorte no trabalho. Eu vou ficar à disposição, vocês têm meu número, têm o WhatsApp, então podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida, que provavelmente vocês podem ter alguma dúvida durante esse processo todo, então a gente pode ajudar nisso. Estou à disposição. Tá bom. Então, fica aqui mais uma vez meu abraço a você, um abraço a todos que estão nos ouvindo, viu? E que Deus abençoe a todos. Vamos lá, coragem e sigamos aí na vida. Até mais. Beijo, abraço, minha gente. Beijão, até mais.